Bom dia, companheiros, bom dia, camaradas, bom dia à esquerda brasileira, bom dia aos justos, aos democráticos, aqueles que lutam por democracia, por verdade, por igualdade, por um país melhor, por um país soberano que realmente defende os interesses nacionais. Eu fico lisonjo com a luta de vocês, mas quero dizer a todos que nós estamos perdendo a batalha. Existe toda uma estratégia de guerra para condenar o presidente Lula sem provas, absolutamente sem provas. Aqui vos fala uma pessoa experiente, que aliás, inclusive agora sou corretor de imóveis também, leva as pessoas para ver apartamento, faz orçamento de armário embutido, o porteiro vê a pessoa vendo o apartamento, o mesmo trâmite que o Lula foi vítima, né? Lula tem condições de ter muito mais que um triplex de 700 mil, o score do Lula é de 6 milhões. Mas, no entanto, as acusações esdrúxulas e criminosas contra Lula estão acontecendo num cenário jurídico e midiático na tentativa de condenar realmente. Já condenaram 9 anos, vão condenar mais, e nós temos que estar atentos e lutar. Nós não podemos aceitar que essa condenação contra o ex-presidente Lula tenha sucesso. Nós temos que lutar para que, se Lula for condenado, vamos brigar até as últimas consequências. Se precisar guerrear, nós temos que guerrear, nós temos que lutar. Nós temos que ir para a rua, ir para o pau. Nós temos que lutar. Talvez, quem sabe, até guerrilha, montar guerrilha, começar a estourar a cabeça de coxinha, de juiz, né? Mandar esses golpistas para o inferno, para os Estados Unidos, porque nós sabemos que essas pessoas traíram o Brasil. Tem 208 deputados que recebem dinheiro dos Estados Unidos. Agentes da Polícia Federal traiu o Brasil. A ABIN, o Serviço de Inteligência, traiu o Brasil, passando informação, inclusive do governo Dilma para o governo americano. A CIA está presente no Brasil, ouvindo a Petrobras desde 2004. Qual que é o interesse da CIA na Petrobras? É tomar o nosso petróleo. Existe toda uma tramóia de golpe no nosso país e Lula é alvo, porque o Lula foi o primeiro e único político da história desse país que tirou o Brasil da subjugação internacional. Colocou o Brasil independente, pagou o FMI, saiu do colo do capital estrangeiro e tornou o Brasil praticamente a 5ª potência global. Então Lula é alvo porque ele não deu lucro para as empresas sionistas. Estava agora o governo Dilma, através do BRICS, criando o banco do BRICS para peitar o FID, o Banco Central Americano, que imprime sua própria moeda e é privado. O FID pertence a judeus sionistas. São banco privado que tem o monopólio global do dólar. Aliás, dólar sem lastro. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, o PIB americano é 15 trilhões e meio. Eles têm 46 trilhões impressos em dólar. É toda uma manipulação que não tem como explicar para vocês, porque muitos não vão entender. E eu gostaria que vocês olhassem para o presidente Lula. É um herói. Lula é um herói. Ele recebeu doação? Recebeu, mas qualquer um que eu conheço doaria para o presidente Lula. Até eu, se precisar, o que eu tiver, eu dou para que ele faça uma boa gestão, para que conduza o país à solidariedade e à igualdade, como ele vinha fazendo. E as doações de Lula, todas houve prestação de conta. Estão tentando incriminar ele por todas as esferas. O Lula é o homem mais investigado do Brasil hoje. Se tivesse alguma prova contra o Lula, meus amigos, você poderia ter certeza que ele já estaria preso, porque essa elite não perdoa. Eles querem acabar com esse presidente Lula. Então nós estamos em guerra, nós estamos em combate, nós temos que ir a Porto Alegre, cercar o TRF4, nós precisar derrubar o prédio, tem que derrubar. Se precisar lutar, tem que lutar. Se precisar pegar cada um daqueles juízes depois da condenação, tem que pegar. Nós temos que dar uma resposta. Está na hora da gente reagir. Está na hora do povo brasileiro reagir contra esse crime. Porque a mídia fez uma lavagem cerebral e muitos coxinhas. A mídia é criadora dos coxinhas para jogar contra a democracia e o Estado Social brasileiro. As pessoas mais singelas, mais comum. Teve cidadão comum, trabalhador, odiando o PT e odiando o Lula. Eu vou dizer um negócio para vocês. O PT, mesmo com esse cenário de corrupção, que nós sabemos que não tem todo santo, ainda é o 11º do ranking de corrupção. E o primeiro é o PMDB. E o PMDB aumentou o número de prefeituras junto com o PSDB, o 2º partido mais corrupto do Brasil. Então há a desinformação da mídia, há uma manipulação da mídia, provado. Então nós temos que reagir. E Lula é vítima e nós temos que salvaguardar o Lula. A todo custo. Vamos aguardar esse TRF4.
Se condenarem realmente ou prenderem, é a hora, é a chamada para a revolução. E pode ter certeza que muitos países vão apoiar o Brasil, vai estar do nosso lado. Nós vamos ter que preparar o povo, os modos operando da revolução. Nós vamos, inclusive, como eles não prendem ninguém do PSDB e da máfia da maçonaria, vamos declarar anistiado todos os presos do Brasil. Vamos chamar os condenados, que são 500 mil, para estar do nosso lado, e vamos pedir rebelião em todos os presídios para que todos saiam da cadeia para lutar junto com a gente e reconstruir um novo país. Todo mundo absolvido. Vamos começar da estaca zero. Nós vamos derrubar o Brasil e começar de novo. Em último caso, nós vamos ter que fazer isso. Se continuar e perpetuar esse golpe e toda essa parafernália que vem desestruturar o trabalhador e o proletário brasileiro. E está na hora de nós lutarmos, minha gente. Vamos aguardar a decisão do TRF4. Caso condene, caso prenda o Lula, é o chamado para a gente iniciar a revolução. Vamos estar discutindo com todo o Brasil, com todo o trabalhador, sofredor, o proletário, os meios e os caminhos para a gente se rebelar e derrubar essa estrutura elitista que está sendo montada no nosso país para usurpar direito do trabalhador. E meus amigos, muito bom dia a todos, amigos brasileiros. Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou entrando nos tablets dos senhores, nos seus dispositivos, para pedir, aqui nesse momento, pedir até aos senhores uma retratação com relação ao que vem acontecendo em rede nacional, que é a questão da publicação de um áudio onde eu fiz sérias críticas à justiça brasileira e ao Poder Judiciário, etc, etc. Eu quero dizer aos senhores, em primeiro lugar, eu peço desculpa ao Poder Judiciário brasileiro, que eu sei a importância das instituições brasileiras, como ex-servidor público de vários setores da segurança pública, eu sei o quanto existe a importância da gente preservar as instituições nacionais, as instituições brasileiras. O Judiciário, como o Ministério Público, nossas Forças Armadas e todas as instituições que atendem ao interesse nacional criada por força de Constituição. O que eu faço a crítica, que foi até uma emoção muito forte, a questão de eu dizer em um áudio que foi um grupo fechado, eu quero dizer aos senhores que foi um grupo fechado, que a gente estava em um calor da emoção, acabou falando demais, falando besteira que não devia falar, porque eu jamais concordaria com alguém tirar a vida de alguém, seja quem for, né? Eu tenho pena quando vejo alguém sangrar um pouco, matar um animal. Imagina um ser humano. É inaceitável a violência contra o ser humano. Então eu peço desculpa também ao Partido Comunista do Brasil por esse equívoco que colocou o nosso partido em alguma dificuldade, porque setores reacionários da extrema-direita pegaram esse áudio para tentar levar vantagem, para tentar fazer palco político para candidatos da extrema-direita. Eu peço mais uma vez o entendimento nacional, que nós mantemos a ordem no nosso país, que defendamos a democracia com veemência, porque a democracia foi conquistada com sangue, suor e lágrimas. Muitas pessoas morreram pela democracia. Mesmo do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, nós perdemos muitos camaradas na luta pela democracia. E nós não podemos colocar essa democracia em xeque. Temos sim que continuar lutando contra o regime de exceção. Temos que continuar lutando pelo sistema jurídico e midiático que toma conta desse país, onde o judiciário faz pirotecnia no sentido de condenar pessoas, mesmo sem provas. Nós temos que lutar contra isso, porque em dúbio pro réu, ninguém pode ser condenado sem o princípio do trânsito julgado. Nós temos que defender a democracia com veemência. Nós temos que lutar por democracia, mas jamais violentar um dos nossos. Todos somos brasileiros. Nós temos que defender a democracia, defender as instituições,
mas sem violentar as pessoas. Então eu peço às pessoas que vão ao TRF4 também, eu estou cancelando até a minha ida, eu não vou mais a Porto Alegre, quero dizer aos senhores que eu fui convidado por várias pessoas de vários estados para estar em Porto Alegre, eu não vou estar em Porto Alegre, mesmo porque a gente tem que manter a calmaria e a paz. E eu acho que quem for também, eu peço aos que forem, que respeite as instituições, respeite as forças policiais, nossas forças armadas, as nossas instituições, porque nós precisamos reconstruir o país, mas de maneira equilibrada. Nós estamos passando um momento muito difícil, realmente, em que a democracia foi aviltada, uma presidente foi caçada por um conluio, que nós sabemos quem são esse conluio de pessoas, que existe interesse internacional, nós sabemos que existe, mas nós temos que lutar no campo das ideias e no campo da democracia. Jamais um brasileiro violentar o outro brasileiro para fazer com que faça valer a sua ideia. Não é assim, não é dessa forma, eu não defendo isso. Nós temos que lutar com um debate sério de ideias e provar com as nossas ideias que a nossa ideia é melhor que a ideia da direita ou etc. Nós temos que ir para o campo das ideias e o exercício ativo da democracia é muito importante nesse cenário de dificuldade que o país vem atravessar. Nós sabemos que estamos passando por dificuldades, os servidores públicos estão tendo não está tendo o seu salário aumentado, nós temos vários setores da sociedade com perdas irreparáveis no quesito de trabalhadores, no direito trabalhista, nós estamos vendo perda também na soberania nacional, quando nós vimos aí a possível colocada da base de Alcântara sendo entregue aos Estados Unidos, nós estamos vendo o nosso pré-sal sendo entregue a 3 empresas sionistas americanas. Então nós temos que ter os olhos voltados para a nossa pátria, realmente. Não podemos aceitar que um parlamentar ou qualquer um político fale em entregar nossa Amazônia a uma potência internacional. Nós temos que ter esse ponto de vista. Nós temos que defender o nosso país com amor, com garra, mas prioritariamente defendendo a vida. Eu não apoio a violência, não concordo com violência de forma nenhuma. Eu fui policial militar, nunca dei um tapa em ninguém, nunca precisou. Eu, como policial militar, sempre tive respeito. Nunca atirei em ninguém, eu quero dizer aos senhores, apesar de manobrar todo tipo de arma, nunca atirei contra nenhum cidadão, nenhuma pessoa. Como agente penitenciário, fui presidente do sindicato dos agentes penitenciários, nenhum colega me viu batendo em detento, preso, espancando preso, eu nunca concordei com violência, até mesmo dentro dos presídios. Então, não sou uma pessoa violenta. Né? Eu falei aquilo no calor da emoção, no calor do ódio, porque eu sinto, como muitos brasileiros estão sentindo, o despareio do judiciário e o populismo do judiciário e a pirotecnia que vem fazendo com o intuito de condenar uma pessoa. Então eu peço reiteradamente, eu sei que tem muito patriota, muita gente boa em todas as instituições desse país e que não mereceria ouvir aquela palavra pesada que eu usei. Eu peço desculpa aos membros do Judiciário, do Ministério Público, até da Polícia Federal, porque eu não concordo também com a agência da Polícia Federal receber dinheiro do DEA. Eu não concordo com o delegado da entrevista dizendo que tem papelão na carne, mas é um delegado, não são todos. Então nós temos que saber que tem também gente séria na Polícia Federal, tem gente séria na nossa Força Armada, com certeza, muita gente honesta, patriota, e que está preocupada também com esse cenário ruim do nosso país. Então, mais uma vez, eu estou aqui para pedir desculpa por esse áudio malfadado, né? Eu não sou a favor de violência de forma nenhuma, e peço às pessoas que tentam me seguir, que não é meu ponto de vista, de forma nenhuma. Aquele áudio foi tirado de um grupo que não autorizei, e inclusive eu vou processar algumas pessoas. Eu sei que até tem um cara aí, um ator pornô, que está dizendo aí que vai me bater, sei lá, e tal. Quer dizer que eu não vou dar pérolas aos porcos também, e não vou dar moral para certas pessoas, mas eu vou continuar na minha linha, na minha conduta democrática, de defender a democracia, defender o interesse nacional, defender a minha cidade, meu povo e meu país. Porque é o país que a gente ama, que a gente tem que defender o futuro dos nossos filhos e netos. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus na paz, tá? Que prevaleça o Estado laico, justo e democrático, que prevaleça a democracia, a justiça e a verdade, porque a verdade sempre vai vir à tona. Grande abraço a todos brasileiros, bom dia.